Bom, boa noite, galera. Meu nome é Murilo, sou estagiário da Casa do Produtor Rural. A Casa do Produtor Rural é um órgão extensionista da Exalc e devido à crise do coronavírus, a gente está fazendo algumas lives, começamos semana passada e hoje é a segunda live que a gente está fazendo para manter esse contato com o público, né? Através das mídias, não só daqui do Instagram, mas YouTube, Facebook também. E a gente está fazendo nosso atendimento através do WhatsApp Business da casa ou pelo e-mail da casa também. E hoje, como tema da segunda live, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do mirtilo. E para isso, a gente convidou o Ricardo Medina. Ele é formado na Exalc, já fez mestrado, está finalizando o doutorado agora, né? E ele é especialista também em pequenos frutos. Então, Ricardo, por favor, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho do seu background aí. Tá certo, Murilo, obrigado. Então, queria agradecer o convite, né, da Casa do Produtor. Fala que é um prazer estar aqui falando com vocês, dividir um pouquinho de conhecimento. E, bom, como você adiantou, meu nome é Ricardo Medina, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc. Eu fiz o meu mestrado no programa de fitotecnia da Exalc também. Trabalhei com mirtilo durante o meu mestrado e estou concluindo meu doutorado no programa de fisiologia e bioquímica de plantas, trabalhando com framboesa. Eu tive uma passagem na Universidade da Flórida por 6 meses e, mais recentemente, fiquei 14 meses na Universidade de Ohio, Ohio State University, nos Estados Unidos também. Legal. E então, como eu já falei, né, o tema de hoje vai ser sobre a cultura do mirtilo. Então, já que a gente está nesse começo da conversa, Ricardo, por favor, fala um pouco para a gente da onde surgiu o mirtilo, qual a origem, quais são os países produtores, dá uma contextualizada para a gente aí, por favor. Certo. Então, bom, o mirtilo, ele, só contextualizar o nome, né? Aqui no Brasil a gente chama de mirtilo, mas ele é muito conhecido também pelo nome blueberry, né? Que é o nome da países de língua inglesa chamam de blueberry e países de língua de falantes de língua espanhola chamam de arándano. Então, tem muita gente aqui no Brasil que às vezes você fala, o mirtilo, o pessoal não conhece, mas fala, comi um iogurte com calda de blueberry, né? Então, só para deixar claro que é o mesmo produto, né? O mesmo fruto, mirtilo e blueberry. O mirtilo, ele é originário do norte, da América do Norte e da Europa, né? Então é uma frutífera aí de clima frio, né? Clima temperado. E hoje os maiores produtores são Estados Unidos, Canadá, seguido por Peru, Espanha e México. Aí Estados Unidos e Canadá, só os dois aí já respondem por mais de 50, quase 60% de toda a produção mundial. Tá? Me ouve bem? Sim, sim. Tá. E, então, só esses dois países já produzem quase 60% da produção mundial. O Peru está ganhando muito destaque aí nos últimos anos, tá? Isso é um cultivo mais recente e a gente vai comentar um pouquinho aí mais para frente sobre isso. E é isso. Bom, agora que você já deu essa introdução aí para a gente, né? É, sobre a questão de produção, né? Eu estava vendo que alguns dados mostram que a produção tem aumentado muito nos últimos anos, não só nos países de origem, mas como aqui no Brasil também, né? É, por que você acha que está acontecendo isso, né? Qual é o motivo principal? Bom, sem dúvida, o cultivo vem crescendo, né? Isso é uma crescente aí ao longo de pelo menos os últimos 20 anos aí, o cultivo vem crescendo bastante. E ele cresce porque a demanda cresce, né? Então existe uma maior demanda pelo produto e essa demanda aumenta-se a área plantada e aumenta a produção total. O consumo do mirtilo está associado a duas coisas, né? Uma, ele é um consumo cultural de países, por exemplo, Europa, Estados Unidos, que eles têm essa fruta já enculturado, né, nas raízes. Uhum. Então é muito comum torta de mirtilo, muffin, outros alimentos que o pessoal consome muito essa fruta, né, muito mesmo, bastante. E por outro lado, né, alguns países que não têm esse consumo tradicional, ele tem aumentado bastante porque o consumo de frutas
com propriedades nutracêuticas, com antioxidantes, vem aumentado bastante, né? Então, a procura por esses alimentos saudáveis, hoje é uma grande coisa, o pessoal busca bastante antioxidante. O mirtilo, ele é riquíssimo em antioxidante. Ele tem um pigmento que chama antocianina, que dá essa coloração roxa para o fruto, né? Ele dá a coloração vermelha para a framboesa, ele dá a coloração roxa escura ou quase preta para a amora preta, para as outras amoras. E para o mirtilo ele dá essa coloração roxa azulada. Então, essa antocianina que é responsável pelo esse poder antioxidante que combate diversas doenças, aí, radicais livres, combate radicais livres que causam essas doenças muito prejudiciais para os humanos, né? Uhum. Então a gente pode falar que é uma fruta da juvenilidade, vamos dizer assim, né? Com certeza, com certeza. O pessoal busca muito, né, o consumo dessa fruta, ela já foi chamada de fruta da juvenilidade, Uhum. porque ela garante aí um aporte de antioxidantes muito grande. Certo. Em relação à produção também, devido à diferença, né, de clima que a gente tem aqui dos dois hemisférios, do hemisfério sul e do norte, tem essa relação da produção também, né? A produção, a safra é diferente, né, nos dois, no norte e no sul, não é? Sim, exatamente. Então, o mirtilo, lá no hemisfério norte, ele é produzido no verão, verão do hemisfério norte é novembro, dezembro, janeiro. Você tem, desculpa, verão no hemisfério norte é junho, julho, agosto. Você tem alguns estados que conseguem essa produção mais precoce, que produzem em abril, por exemplo, a Flórida. E a Europa segue esse mesmo calendário, né? Então produzem no verão. E essa produção, ela, como esses países eles têm um inverno muito rigoroso, eles têm neve, têm temperaturas muito baixas, esses países eles não conseguem produzir o ano todo, porque eles têm um inverno rigoroso, essas plantas entram em dormência, certo? Elas vão entrar em dormência e na primavera elas vão voltar a brotar, trazer flores, frutas e no verão eles colhem de novo. Então é uma produção por ano, sempre no verão. No hemisfério sul, em países de clima frio, acontece a mesma coisa, só uma produção por ano no verão, só que o verão do hemisfério sul é o contrário do hemisfério norte, então eles conseguem fazer um aporte aí de frutas para os Estados Unidos e Canadá e Europa, né? Estados Unidos e Canadá são os maiores produtores, que não comentei, mas também são os maiores importadores, porque eles são os maiores consumidores de fruta. Certo. Então eles importam muita fruta. Isso é suprido por países do hemisfério sul, né? Mesmo assim, ainda sobra um gapzinho aí muito interessante para o Brasil, principalmente, que é, por exemplo, setembro, outubro. Setembro, a produção americana já reduziu bastante, praticamente acabou. E outubro, a produção chilena, a produção de países do hemisfério sul, mais de clima frio, a Argentina também era um produtor expressivo, nos últimos anos diminuiu um pouco, mas eles ainda não entraram em produção. Então fica um gap aí muito interessante para países de clima mais quente conseguirem produzir essa fruta, que é o que o Peru está fazendo, né? O Peru fez exatamente isso. Ele conseguiu um sistema de plantio com umas cultivares que não precisam de frio, de baixa exigência em frio, e conseguem entregar essa fruta ao longo do ano todo. Isso que é muito interessante e é o que o Brasil vem fazendo também aí nesses estados, principalmente em estados de temperatura mais quentes. Uhum. A respeito disso ainda, tem uma pergunta de uma pessoa que tá vendo a gente. Ele quer saber se a Argentina chega a ser um competidor com o Brasil para exportação para os Estados Unidos e para a Europa, mas eu acredito que não, porque você falou que a produção da Argentina diminuiu recentemente, né? A Argentina, ela era um produtor mais expressivo, né? Vinha logo abaixo do Chile aí, no hemisfério sul como produtora, mas nos últimos anos acabou substituindo um pouco. Acho que o Chile inundou muito o mercado, ultrapassou e deixou a Argentina um pouco para trás. A Argentina, ela compete mais com o Chile e com o Rio Grande do Sul, né? Porque ela produz em região de clima muito frio. Então, ela é mais um competidor, assim, do Rio Grande do Sul do que São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Sim. São Paulo e Minas Gerais, eles vão conseguir produzir o ano todo por ser estados de clima quente.
Ah, legal. Ainda falando então sobre essa questão da diferença de clima, então, como os climas são diferentes, as cultivares plantadas nesses determinados lugares também têm que ser diferentes, né? Perfeito. Ótima pergunta. Isso é exatamente o que ocorre, né? Então, Estados Unidos, Canadá, Europa, que nem eu mencionei, como tem esse clima, esse inverno muito rigoroso, eles têm que ter cultivares que resistam a geadas, resistam a temperaturas bastante negativas. Então, são cultivares que entram em dormência durante o inverno. Então, se tem um Certo. frio muito rigoroso, essa planta, como é uma planta perene, não é uma planta anual, ela tem que sobreviver e passar por esse inverno. Então, ela entra em dormência, reduz a atividade dela, perde folhas, fica dormente, e aí na primavera, quando a temperatura volta a esquentar, a disponibilidade de sol já é maior, ela brota e traz flor e fruto e você tem a colheita. Então são cultivares de um outro, inclusive, grupo, né? O Uhum. mirtilo, ele tem 4 principais grupos, que é o Northern High Bush, Southern High Bush, Rabbit Eye, Southern High Bush, Northern High Bush, Ju, Rabbit Eye. Ju é o nome de cultivar, mas aí são ah, grandes grupos, né? E essas produzidas por exemplo, no Brasil, em climas mais quentes, que também são produzidas no Peru, por exemplo, e México é outro exemplo também de país com produção em clima mais quente, são desse grupo Southern High Bush, que elas são menos exigentes em frio, e em clima quente ela não chega nem a entrar em dormência, eles chamam de evergreen, ela está sempre verde, sempre emitindo ramos, sempre produzindo. uhum. Então isso é interessantíssimo, assim, é um enorme potencial para o Brasil entrar justamente, por exemplo, na esteira do México, né, fazer mais ou menos o que o Sim. México fez, e low bush, alguém comentou aqui, muito obrigado, exatamente. Low E bush. é o quarto grupo que faltava, É. mas que a gente nem tem no Brasil, né? E, enfim, dentro desse grupo Southern High Bush, são essas cultivares, principalmente Dill, Emerald, Primadonna, Snow Chaser, que são cultivares dentro desse grupo, desenvolvidos pela Universidade da Flórida, que foram introduzidas no Brasil, né? Legal, legal. Agora eu queria saber um pouquinho mais sobre a parte técnica, né? É, sobre mais a parte de produção mesmo, quais são as técnicas de cultivo, se é necessário Certo. irrigação, todos esses aspectos mais técnicos do cultivo, assim. Perfeito. Bom, o cultivo do mirtilo, ele é realizado pode ser realizado em duas grandes modalidades, né? A campo, né, que a gente chama plantio no solo, plantio a campo, Uhum. ou plantio em vaso, né? Essas duas modalidades são usadas. Dos últimos anos para cá, plantios a campo têm sido substituídos por plantio em vaso, né? Isso porque os dois sistemas têm prós e contras, né? Em Certo. questão, tô dando um pouco de retorno aí, agora Pode tá falar. ótimo. O, então tem os dois sistemas têm prós e contras, né? O plantio a campo, por exemplo, é um plantio de um investimento muito menor, né? Então, implantação da cultura, investimento de implantação dessa cultura é muito mais baixo do que em vaso. Você tem um gasto muito, você não precisa comprar substrato, você não precisa comprar o vaso, o seu estande de plantas vai ser menor, porque você vai plantar a campo, você vai ter um espaçamento maior, né? Então menos mudas também, então inicialmente é um gasto muito menor. Certo. Mas também tem algumas coisas contra, que nem eu mencionei. Menos plantas por hectare, você já está falando em uma produtividade menor, tá? Uhum. Embora a produção por planta possa ser maior, porque você tem uma planta maior, no Uhum. final, em produtividade, ou seja, toneladas por hectare, você tem uma Uhum. redução disso, tá? Certo. Também você vai ter mais com plantas daninhas, tem diversos fatores aí que você tem como contra também no plantio a campo. Então, eu estava falando dos contras, né? Tem prós e contras a campo e o vaso também, né? Mas o vaso ele tem sido muito utilizado porque você tem um maior controle da sua nutrição, porque todo o aporte de nutrientes vai ser feito via fertirrigação, né? Então, Uhum. você tem um controle muito grande da sua nutrição, das suas plantas. Você tem mais investimento, né? Como comentei, mas você tem, por exemplo, menos gasto com controle de plantas daninhas. Se você utilizar a ráfia no chão e colocar o vaso em cima da ráfia, você só vai ter que ter o controle de retirar as daninhas do vaso. Então, assim, é um sistema muito interessante
e que acaba pagando, é um investimento alto no começo, mas como é uma cultura de alto valor agregado, né, um fruto muito caro, né, você consegue vender essa fruta, Uhum. o produtor recebe por hectare um dinheiro muito interessante, então você consegue pagar esse investimento. Tá? Por isso que Certo. os cultivos aí têm migrado para cultivo em vaso. Uhum. Bom, em questão de outros tratos, né, a gente tem a poda, que tem que ser você. Então vamos começar do plantio, né? Você vai adquirir essas mudas de um viverista, uma pessoa que comercializa essas mudas. Elas normalmente são clones, né? Ou seja, são propagações, né? Não é muda de semente, Uhum. porque são variedades, são híbridas, na verdade, né? São Certo. cultivares, mas elas são híbridas, então elas não são provenientes de semente. Se você pegar uma semente de um fruto dessa cultivar híbrida, ela não é a mesma coisa que a mãe. Eu estava falando do plantio, certo? Então são mudas que veio de estacas, tá? Essa é a forma de propagação do mirtileiro. 99%, 90% aí das mudas vão ser propagação de estaca. Ela é semilenhosa, né? Eles chamam de herbácea ou semilenhosa. Certo. Essas estacas de ramos são colocadas num substrato com bandeja para promover o enraizamento. Você pode usar um hormônio, né, de enraizamento, o IBA, 2000 ppm, já é mais do que suficiente para ocorrer o enraizamento e depois transplantar para saquinho. Mas aí Uhum. se você for adquirir isso, você já vai receber a muda pronta para o plantio, seja em vaso, seja a campo, né? Uhum. E você vai ter que fazer uma poda de condução, certo? Uma poda de formação da sua planta. Como o mirtilo ele é conduzido taça aberta, né? Então, preferencialmente que você faça essa formação das hastes mais abertas possível, isso para aumentar a ventilação interna, aumentar a recepção de luminosidade, né, em todas as partes da Uhum. planta, para que isso não, uma planta acabe não sombreando tanto ela mesma como não sombreia a outra e que você tenha mais ventilação, né, você tenha menos problemas com fungos, tudo mais. Feita a poda de formação, a sua planta vai se desenvolvendo. Já no segundo ano ela vai produzir uma certa quantidade de frutos. Se você tem uma planta muito bem nutrida, bem manejada, você já consegue colher alguma coisa nesse segundo ano. Senão você elimina essa produção para produzir uma planta mais vigorosa. Se a sua planta não estiver tão vigorosa, você elimina essa produção para que essa planta crie maior vigor e entre no terceiro ano produzindo já uma produção Ah, praticamente de planta bacana. adulta. Bacana. Então é E rápido assim o retorno, né? isso, bastante rápido, né? E segundo ano, se você já tiver um vigor interessante de planta, você já tem em torno de 50% da sua produção. Terceiro ano, já 100% da produção adulta. Legal, legal. A gente sabe, né, como agrônomo formado, estudante de agronomia, sabe, que para a planta se desenvolver, além do manejo, como você já disse, irrigação correta, a poda, dentre todas as técnicas de manejo, é muito importante a plantação em si, tá livre de pragas, doenças, né? E eu gostaria de saber, acho que muita gente tem essa dúvida também, quais são as principais pragas e doenças que podem atacar a cultura e quais os principais danos assim causados? Certo. O mirtilo, ele não é atacado por muitas pragas e nem doenças, né? Comparado aí a outras culturas, que é um tapa aqui, descobre ali, o mirtilo, ele até que não tem tanta coisa que ataque ele. O que a gente tem de maior problema? Os produtores relatam. Pássaro, né, por Uhum. incrível que pareça. O pássaro, a hora que a fruta madura, ele vai lá e bica a fruta. Então, o pássaro é um grande problema. O que o pessoal tem feito, né? Já tentaram espantalhos, já tentaram buzina, sabe aquele sinal sonoro, né, para Sim, sim. espantar, papel laminado, diversas táticas aí para tentar espantar pássaros, mas o pássaro, assim, ele acostuma depois de um tempo, então ele vai se espantar na primeira semana, na segunda semana, ele vai acostumar com sua tática e não vai ligar mais para isso. Então, os produtores têm feito é antecipar o pássaro. Então, a colheita é praticamente todo dia, né, principalmente nesse sistema de produção contínua ao longo do ano. Aí. A Uhum. maturação do mirtilo ele ocorre
do fruto, ele ocorre de forma descontínua, né, ao longo do ramo. Então, você vai ter frutos em ponto de colheita, frutos que amanhã vão estar em ponto de colheita, frutos que daqui 2, 3 dias vão estar em ponto de colheita, e assim vai, no mesmo ramo. Então, você tem que passar colhendo praticamente todo dia. Então, o que o produtor faz? Bem cedo, vai, colhe esses frutos, antecipa o pássaro, certo? No dia seguinte, vai ter outro fruto maduro. Se ele deixar no pé, o pássaro vai bicar. Vai cedo e colhe. E assim vai. Faz uma colheita praticamente todo dia, a cada 2 dias, não deixa fruto maduro no pé e colhe antes. Então, Legal. essa é a principal praga, né, do mirtilo. Claro que a gente tem outras. Algumas abelhas que comem pétalas, alguns produtores relatam danos, mas não é nada muito preocupante. E mosca das frutas, né, a nova mosca das frutas, que é a Drosophila Suzuki, né, que ataca os berries, aí ataca morango, ataca mirtilo, amora preta e framboesa. Uhum. E ela é mais problema em estados mais frios, né, então, por exemplo, Rio Grande do Sul já relata um problema com essa Drosophila, mas Estados Unidos e Europa, ela tem sido aí um problema para eles. Uhum. A captura, a forma de controle é por captura massal, né, com iscas, com atrativos, e essas seriam, acho que, as principais pragas. Sim. De doenças, o que mais ataca o mirtilo é o botrytis, né, o mofo cinzento, o pessoal chama, né. Uhum. E o botrytis, a maior recomendação que eu faço é, na verdade, como eu falei, aquela poda de abertura da taça, né, você manter o seu stand bem podado, você mantém uma circulação de ar melhor, menos ar abafada, e a chance de você ter botrytis ali bem menor. Uhum. Estão perguntando aqui, o Matheus do SEMA está perguntando se a fitófora é um problema recorrente nos pomares. Ele é um problema relatado, né? A fitóftora ataca o mirtilo, mas, assim, não é um problema tão grave. Por exemplo, o botrytis, ele não é super grave, mas ele ataca mais do que fitóftora, né? Fitóftora ocorre também no mirtilo, mas não é alguma coisa que vá tirar o sono do produtor. Uhum. Uma outra pergunta aqui que surgiu é se é preciso cobrir com estufa. Eu não sei se você chegou a falar de estufa, não lembro, na verdade. Não comentei ainda. O mirtilo, na verdade, você não precisa cobrir, tá? Tem alguns produtores que cobriram, mas com telas, né? Para, na verdade, o objetivo maior era você proteger ela contra pássaros, mas não é preciso você colocar um telado. Na verdade, o mirtilo ele vai muito bem a pleno sol, né? Então, mesmo em vaso ou a campo, se você tiver um sistema em vaso, ele vai muito bem a pleno sol. Pode colocar o vaso direto ali no sol, não precisa fazer uma cobertura, né? Até o pessoal fala, quanto mais sol, melhor para a cultura. Uhum. Uma outra coisa que ficou aqui também que tem comentários é sobre o uso de hormônios, que você falou do hormônio para o enraizamento, ajudar no enraizamento, né? Tem Certo. algum outro hormônio que possa ser usado para alguma outra finalidade? Não, Só o pessoal utiliza a auxina sintética, né, que é o AIB, ou o ANA, ou o ABA, mas os três são auxinas sintéticas, né, para propagação de estacas, né, então mergulha lá numa solução de 200 ppm de 2000 ppm de IBA, né, o ácido indolbutílico, e para promover o enraizamento, mas sem ser isso não faz aplicação de nenhum hormônio, ou quebrar aquele Dormex, que é a cianamida hidrogenada, também não é feito nada disso, nenhuma aplicação de produto em relação a isso na cultura, né, na planta. Ah, legal, maravilha. Uma outra pergunta também, voltando um pouquinho na questão da poda, estão perguntando se precisa de algum outro tipo de poda além da de formação. Certo. Sim, né, a poda de produção, que a gente chama, né? E ela é uma poda que vai visar você, primeiro, balancear o que você tem de parte aérea com o seu sistema radicular, você equilibrar a quantidade de frutos que você vai ter para aquela copa que você tem. Não adianta você deixar muitos ramos produtivos, porque os frutos vão ficar menores, né? Aquela planta não aguenta assim, uma carga muito grande de frutos, então você tem que ter esse balanço. Depois que você
mais uma vez, deixa a planta mais aerada conforme você elimina esses ramos, né? Seleciona os ramos que você vai produzir. E depois é o sistema de poda para produção contínua, né? Então, você faz tanto um escalonamento de poda por área, quanto dentro da própria planta você faz um escalonamento desses ramos, né? Então, se você tiver sempre, você vai sempre na planta e faz a poda de alguns ramos dessa planta, você faz a poda, você quebra a dominância apical desse ramo, você vai fazer com que as gemas que estão abaixo do local onde você podou brotem. E assim, esse ramo novo vai trazer a sua próxima colheita e flores e frutos. Então, desse jeito, você consegue uma produção contínua ao longo do ano, né? Sim, sim, bacana. E da colheita, você já falou um pouquinho, né? O ponto de colheita ideal seria quando o fruto está bem com uma coloração característica, certo? Isso, é um azul arroxeado, né? E com presença de pruína, né? O que é pruína? Aquela cerinha, aquela revestimento branco, né? Quem, por exemplo, já comeu uva Niagara, sabe que já viu uma cera branca em volta da uva, né? Aquilo não é produto como alguns acham, né? Aplicou produto, não. Aquilo é uma cera natural, a própria planta produz aquilo, né? E é o mesmo caso do mirtilo, isso é a pruína, uma cera de recobrimento, uma defesa do próprio fruto contra ataque de pragas, contra perda de água, né? Ela é muito boa para proteção contra a perda de água do próprio fruto. Então, quando ele forma essa pruína em volta do fruto, numa coloração arroxeada por dentro, né? Certo. A colheita, falando mais desse assunto, é um processo bastante oneroso para o produtor, porque ela tem que ocorrer todos os dias, né? Como eu mencionei, por causa dessa maturação desuniforme nos ramos. Então, o produtor vai passar naquela linha e vai colher, ou quem estiver colhendo, né? Vai com a cumbuquinha e vai colher alguns frutos naquela linha. Se ele passar amanhã na mesma linha, outros frutos já vão estar em ponto de colheita e assim por diante, né? Então, é um processo oneroso aí para o produtor, mas que tem que ser feito e que também garante uma janela mais ampla de oferta do fruto, né? Uhum. E por ser um fruto tão pequeno, né, delicado, sim, após colheita do fruto, tem algum processo específico que tenha que fazer, ou cuidados necessários com o fruto na pós-colheita? Cuidados, sim, né? O mirtilo, ele não é tão sensível quanto, por exemplo, framboesa ou amora preta, que são outras berries aí, mas ela é uma fruta, de certa forma, sensível, né? Então, existem algumas modalidades de colheita, alguns produtores já fazem a colheita direto na cumbuca de comercialização. Aquela cumbuca, a comercialização é feita em aquelas cumbucas de 125 gramas, né? O pessoal chama de clamshell. E leva para o packing house para ferir o peso, para ver se está batendo 125 gramas, coloca, tira um pouquinho, faz isso direto na cumbuca, ou colhe em uma cumbuca temporária, em um recipiente, um tupperware, um pote de sorvete, alguma coisa assim, leva para o packing house do produto. Mas tem que ter esse cuidado. Se é um local de região quente, como eu falei, faz essa colheita, né? E quando a temperatura ainda está mais fresca. Mas se tiver muito quente esse fruto, é importante que ele já leve algum sistema de quebra de calor de campo, né? Faz um resfriamento rápido, esse calor de campo é quebrado, ou seja, a fruta diminui a sua taxa metabólica, diminui a respiração e assim ela vai durar mais tempo aí depois para comercialização, porque ele vai comercializar essa fruta provavelmente fresca, né? Que é onde ele tem mais ganho ou mais rentabilidade na comercialização, é na fruta fresca. Ele pode fazer congelada também, mas com certeza para ser lucrativo ele tem que fazer comercialização em fruta fresca também. Fruta fresca. Só que também tem vários produtos processados à base de mirtilo, né, que não são tão conhecidos alguns, mas é uma outra forma também, né, de comercialização. Sim, o pessoal tem aderido bastante a uma modalidade que eles chamam de mix de berries, né? Então, o próprio produtor, às vezes, já tem o mirtilo, a amora preta e a framboesa, então ele faz a comercialização, ele faz um pacote congelado com esses três berries num mesmo pacote, ou
às vezes ele tem parceiros, né? Então ele produz o mirtilo, o vizinho produz a amora preta, o outro produz a framboesa, ou mesmo quem compra essa fruta deles, às vezes faz esse blend, né? Essa mistura, compra de um pro outro e junta para fazer a comercialização, mas isso agrega bastante valor, sabe? Sim, sim. Agrega bastante. Tem gente que faz, leva para a indústria para fazer aquelas bebidas, né? A base de, chama de bebidas de frutas vermelhas, né? Smooth, que o pessoal fala. Sim. Mas tem diversos, tem caldas, geleias, né? Tem bastante modalidade aí para comercialização dessa fruta. Claro que, como eu falei, fruta fresca, o preço muito mais alto, né? Então, o produtor recebe aí de 40 a 60 reais o quilo dessa fruta fresca, e a gente está falando congelado aqui em São Paulo, tá, pessoal? Se alguém tiver de outras regiões aí, do sul, por exemplo, esse valor é totalmente outro. Mas se você tiver entregar essa fruta para a indústria, ou mesmo a fruta congelada, esse valor vai ser bem menor, tá? Em torno de 20 a 40, talvez, ou 30, 20 a 30 reais o quilo dessa fruta. Legal. Em relação à adubação, vai depender muito da região, né? Do solo, do local, e vai ser realmente com base em análise de solo, né? Não tem uma receitinha de bolo assim que você A pode adubação falar. vai ter que ser isso, vai ter que ser com base na análise de solo, né? Isso não tem muito o que ficar debatendo aqui, né? Mesmo a fertirrigação também vai variar aí de sistema para sistema, vai depender da fonte de sais que a pessoa tem, do pH que a pessoa tem na água, eletrocondutividade, enfim, qual estágio, né, que a cultura dele se encontra, Certo, né? certo. E em relação, uma pergunta aqui, em relação a cultivo em vaso, você falou de alguns substratos, né? Tem um específico que possa ser usado, um mais indicado? Sim, tem o mais indicado, eu diria que é o casca de pinos, né, com o que eles chamam de casca de pinos não corrigido, porque o mirtilo tem uma particularidade, que ele gosta de solos ácidos. Então, por exemplo, uma recomendação para a maioria das culturas, a primeira coisa que o produtor vai fazer é corrigir o pH do solo, vai fazer uma calagem, corrigir esse pH, vai jogar o pH para 6,5, por exemplo. No mirtilo, Certo. não, ele gosta de pH 4 a 5,5, então são pHs ácidos, né? Então, no solo, provavelmente o solo dele vai estar aí nessa faixa, um solo mais ácido não vai fazer a correção. Para o substrato, a mesma coisa. Normalmente, as empresas já comercializam esse substrato corrigido para pH, jogam pH lá para 6,5. Então, você tem que pedir um substrato de casca de pinos não corrigido, ou seja, em torno aí de 5, 5,5, o pH desse substrato, mas casca de pinos tem dado ótimos resultados. Não que outros não dê, né? Tem gente que mistura fibra de coco, né? Eu já vi palha de arroz, Certo. já vi mistura de um pouco de turfa com perlita e um pouco um chips de fibra de coco para deixar ele um pouco mais aerado. Né? Existem diversas modalidades, mas um que tem dado bastante, um resultado muito satisfatório é o casca de pinos com não corrigido, tá? Você considera que a produção de mirtilo daquelas em menor exigência de frio, mais adaptadas ao clima da região de Piracicaba, onde a gente fica, na Exalc, né? Você acha que é uma opção rentável, uma opção viável para um produtor que queira ou mudar a sua produção ou começar a produzir alguma coisa? Você acha que é uma opção bacana de começar a produzir mirtilo nessa região? Com certeza, Murilo. Eu acho que é uma opção muito viável, né? Porque é uma cultura, que nem eu falei, você consegue. É uma cultura de alto valor agregado, tá? Então você tira por hectare, coisa que poucas culturas tiram, né? Assim, só culturas de altíssimo valor agregado, talvez cogumelos, alguma outra coisa, baunilha, talvez, né? Que cultura assim de altíssimo valor agregado, e o mirtilo entra nesse grupo aí. Bom, respondendo à pergunta, eu não sei se a pessoa ainda está online, mas ele perguntou a produtividade, né, no hectare. Depende do seu sistema, né, de plantio. Se você tem um sistema em vaso, por exemplo, você tem um espaçamento 2 metros por 65 centímetros, você vai ter quase 7.700 plantas por hectare.
uma produção aí de em torno de 2 quilos por planta ano, tem 14 para 15 toneladas no hectare. Um sistema campo, você tem um espaçamento mais aberto, tá? Você vai ter um stand aí, se você tiver um espaçamento 3.2 por 0,90, você tem 3.400 plantas no hectare. Vezes um pouco mais de 2 quilos por planta, você vai ter em torno de 7 toneladas no hectare. Legal. Chegou uma pergunta aqui, sobre variedades que você indicaria para o Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Olha, Rio Grande do Sul é a Serra Gaúcha, né, região de bastante frio. Então, o pessoal usa cultivares do grupo Rabbit-Eye, né? Também algumas do grupo Southern High Bush. Então, tem que ir atrás dessas cultivares, né? Agora, o que eu me lembro de cultivares que o pessoal utilizava, mas eu já não sei se é o que estão plantando lá agora. Era Blue Jay, Blue Crop, Blue Crop, tinha uma chamava Blu-ray, uma americana. Blu-ray plantada bastante em Ohio, fruto bastante grande e também para essas regiões frias. Ah, legal. É, uma pergunta aqui sobre no sul de Minas. Você tá vendo aí? Não estou vendo a pergunta. É Biloxi, acho que é esse o nome. Se vai bem na região Sim, de sul de Minas. sim. Biloxi eu coloco junto com Jill e Emerald, né? Jill e Emerald, Biloxi, Snow Chaser, Primadonna mais abaixo, né? Mas Jill, Emerald e Biloxi vão muito bem. São essas três principalmente, né? Que o Peru está plantando. México tem plantado também. Então, são cultivares bem interessantes para esses climas que não tem um inverno tão rigoroso. Bem produtiva, né? Frutos de tamanho interessante. Uhum, bacana. Bom, eu acho que era basicamente isso. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que se alguém ficou, não sei se a gente conseguiu responder todas as dúvidas aí, se alguém tiver mais alguma dúvida ainda dá tempo, mas se ficou alguma dúvida para trás, eu acho que pode entrar em contato com a própria casa do produtor, né? Sim, sim. E Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato pelo WhatsApp Business. O número é 34294178, ou manda e-mail para o e-mail da casa, cprural@usp.br, ou mandem pelo Instagram, no direct. A gente vai conseguir responder por todas as mídias sociais. E é isso, a gente está aqui para sempre poder ajudar todos os produtores, os curiosos, né? E eu queria agradecer você, Ricardo, pela participação, por ter eu quero. disponibilizado seu tempo para abordar esse tema com a gente hoje. E é isso, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Só agradecer também o convite, falar que estou sempre à disposição para casa, para o pessoal aí também, para casa do produtor, né? Para o pessoal Sim, que está em casa também, se tiver alguma dúvida, manda para casa do produtor, eles têm meu contato também, eles podem enviar aí meu contato para vocês, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado aí por quem nos acompanhou. obrigado É pela isso. presença de vocês, mas espero que tenha valido a pena e sido bom para todos. Então, acho que é isso, né? Exatamente. Então, tá certo. Obrigado mais uma vez e tchau, tchau. Tranquilo, Boa noite. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.